política de municípios, porque nós vamos conversar com o Agamenon Franco, prefeito eleito de Ribeiro Gonçalves, com mais de 60% dos votos, quase 1.000 votos de diferença. E ele esteve aqui durante o período eleitoral, mas depois da eleição eleito, está aqui o prefeito eleito de Ribeiro Gonçalves, que será prefeito efetivo do município a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Prefeito, obrigado por ter vindo, um prazer recebê-lo aqui e parabéns pela vitória. Boa tarde, Douglas. Eu é que agradeço aí mais uma vez o espaço. Conforme a gente havia prometido, estamos aqui. Agora dá uma boa tarde para o piauiense, para os ribeirenses de uma forma toda especial. E dizer que a gente, conforme eu havia lhe dito, a gente fez realmente foi uma campanha, o que me deixou mais satisfeito, Douglas, foi uma campanha muito bonita, uma campanha propositiva, tranquila, uma campanha sem agressões, sem xingamento, de ambas as partes. Bom que se diga, né? E é importante o senhor falar isso, está falando de ambas as partes. De ambas as partes. Nós tivemos um adversário também muito digno, na verdade. Então, assim, foi uma eleição onde a vontade prevaleceu, a vontade do povo, a vontade popular. Agora, prefeito, olhando para a realidade de Ribeiro Gonçalves, historicamente, Ribeiro Gonçalves sempre teve eleições apertadas. Nós temos um número de votantes, a população votante, quase 5.000 votantes, 4.900. 5.000 votantes, voto válido é quase 5.000. Quase 5.000. Mesmo com quase 5.000 votantes, os resultados eram sempre apertados. E este resultado, ou seja, o resultado da eleição deste ano, foi a maior diferença da história do município. Ou seja, o senhor venceu o pleito com quase 1.000 votos de diferença. Só temos mais de 60% dos votos válidos. E aí, antes de ouvir o senhor, eu queria acrescentar um outro ingrediente dessa pergunta, que é o seguinte. Ribeiro Gonçalves é um município onde há uma população onde existe uma população emancipada, ou seja, as pessoas têm seus empregos, tem muito investimento, o senhor, inclusive, deixou muito claro isso na sua última entrevista, empreendimentos que já estão instalados, outros que vão se instalar em Ribeiro Gonçalves. Então, a população economicamente tem uma independência. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, com essa independência, há um desligamento da influência da prefeitura na eleição, que se vê historicamente em todo o Brasil. Então, isso faz com que a eleição exija mais ainda dos candidatos. No seu caso específico, para o senhor atingir esse percentual, quase 1.000 votos de diferença, foi preciso efetivamente uma grande aprovação. Né? Você tem uma ideia, seu raciocínio está certíssimo. Para você ter uma ideia, eu ganhei 2 eleições, 2008 e 2012, a minha reeleição, apertadinha. Diferença aí, se eu não me engano, 40 e poucos votos. 40 e poucos votos? De diferença. Então, nós ganhamos já a eleição passada, o meu sucessor também ganhou a primeira eleição apertada, a segunda já com uma folga grande, e essa realmente uma diferença ainda maior. Eu atribuo a isso, Douglas, primeiro, fruto de resultado de gestão. É o que eu digo sempre, eu acredito na gestão de resultado, eu não acredito naquela política tradicional que eu chamo de politicagem, que infelizmente destrói o nosso país, essa é a realidade. Eu acredito na política séria, política que você faz gestão com resultado, pensando sempre no povo, mas pensando sempre na seguir as leis e pensar na vontade, obedecer à vontade da maioria, seguir a vontade da maioria. Então, isso eu acho que eu atribuo essa diferença ao resultado de um grupo que já há 16 anos comanda Ribeiro. Nós temos um exemplo disso aqui em Teresina. Política, quando você faz política com gestão de resultado, Teresina ficou há cerca de 40 anos comandada pelo mesmo grupo, mas é o que eu digo, não é mandando, é comandando, ouvindo o povo. E lá nós estamos há 16 anos, por exemplo, nós ficamos 8 anos, saímos com aprovação na época de mais de 80%. O atual gestor também tem uma aprovação hoje de mais de 80%. Então é o que eu chamo de política de resultado, o povo está aprovando. O interessante que eu percebo
prefeito, é que há uma espécie de padronização da gestão, ou seja, tanto o senhor quanto os seus assessores, tem o grupo, o seu grupo político tem um padrão de gestão, segue um padrão de práticas, de políticas públicas que geram resultado e vem gerando resultado ao longo do tempo. Né? Você tem ideia, a educação de Ribeiro hoje é primeiro na região, primeiro lugar, dado IDEB. É o 13º do estado. Então, está avançando muito na qualidade. Tem muito o que fazer, ainda tem, mas avançou muito. A saúde também é referência na região. Segurança também é referência na região. Tudo isso ainda precisa avançar. Não estou aqui dizendo que está tudo perfeito. Mas o importante é o seguinte, que isso está avançando no decorrer desses últimos 16 anos. Mas a mesma filosofia de administração, o atual prefeito, ele tem uma filosofia de administração muito parecida com a nossa, são modelos diferentes, costumo dizer, mas a gente tem um alinhamento político muito forte. O grupo é o mesmo, que é outra coisa interessante. Não há, por exemplo, o nosso grupo só tem crescido. As pessoas, se tem ideia, as lideranças que começaram comigo em 2004, praticamente todas estão juntas, comungando das mesmas ideias. Você só consegue manter um grupo dessa forma se comungar das mesmas ideias. E qual é a ideia? Política de resultado que possa beneficiar de forma coletiva. Então, esse é o nosso pensamento. E eu acho que esse foi o grande trunfo para a gente ganhar essa eleição com a maior maioria da história de Ribeiro Gonçalves. União do grupo, proposta de governo, eleição propositiva, barato, relativamente barato. Por quê? Porque a gente, é o que eu costumo dizer, a gente gasta na campanha. Eu nunca fiz, Doug, e jamais farei qualquer tipo de negócio escuso para ganhar a eleição. A eleição tem que ser ganha com proposta, com ideia e com compromisso. Eu sou comum daquele ditado que é a próxima eleição se ganha 4 anos antes, durante a gestão. Durante a gestão, exatamente. Então, assim, eu estou muito feliz da maneira como tudo ocorreu. Não foi só por ser. Eu não tenho essa vaidade de dizer, não, Famol. Para mim, o importante é você ganhar a eleição, como costumo dizer, com dignidade. Uma eleição com proposta. Você possa ganhar a eleição assumindo compromisso que possa cumprir lá na frente, que é o nosso ideal, é a nossa meta. Na abertura, na passagem do programa Rota do Dia para o jornal, eu falei que o senhor viria para conversar sobre a eleição em Ribeiro Gonçalves, e aí o Valpes, que é o apresentador do Rota, falando sobre Ribeiro Gonçalves, e eu dizia, olha, pouco que eu conheço da história de Ribeiro Gonçalves, do Dr. Agamenon, tem algumas características no gestor que a gente observa que são raras em outros gestores. O gestor tem um estilo, mas enfim, existem algumas características comuns. Essa que eu vou citar do senhor é uma característica difícil de encontrar. Que assim, por exemplo, vai para a zona rural para resolver um problema de abastecimento de água de uma comunidade. Essa comunidade mora, exemplo, 22 famílias, 23 famílias. E aí, para resolver esse problema, depende da prefeitura, do governo do estado. E, por um motivo, ou de emendas parlamentares. Por um motivo ou outro, o dinheiro da emenda, o dinheiro do governo não foi suficiente. Então, das 20 famílias, vamos arredondar para 20, das 20 famílias, só 18 foram beneficiadas. Para outros gestores, tá ok. 18 aí, os dois se viram aí, tocam água, aí, um galão d'água, tudo é próximo. Não, o senhor vai, sai, e aquelas 2 famílias ficam na sua cabeça. Não, peraí, tem que ser todo mundo. Por que 18? O senhor vai batendo nessa tecla até conseguir chegar à água como prometido aquelas 2 famílias. Quer dizer, essa questão do compromisso hoje, cada vez mais a população tem enxergado isso por parte do gestor. A eleição tem deixado de ser aquele oba-oba, só votar na empolgação, e hoje está prevalecendo mais a razão, e esse tipo de postura que o senhor tem conta muito. Daí esse resultado. Douglas, para você ter uma ideia, eu nunca, primeiro, eu acho que eu sempre quero mais. Eu sempre, o seguinte, eu não tenho ganância por poder e muito menos por dinheiro.
Tem uma vida estabilizada já de criança, porque meu pai, graças a Deus, meus pais criaram a gente muito bem, ensinaram a gente a trabalhar muito cedo, educaram. Então, assim, mas eu tenho uma ambição na vida, crescer sempre, procurar fazer cada vez melhor. Tudo que eu faço tem que... Então, eu acho o seguinte, por exemplo, esse mandato agora, ele não pode mais ser igual. Ele tem que ser melhor do que meus 2 mandatos. É uma obrigação. É uma obrigação, tem que ser. As pessoas apostaram, eu fui candidato porque as pessoas pediram para me voltar, mas pediram porque acreditam que eu posso fazer melhor. E assim, pra você ter uma ideia, comemorei a vitória, 2 dias, meu pessoal, viajei, fui passar 12 dias, eu tenho um filho, acho que eu lhe falei, eu tenho um filho que mora no Canadá. Isso. Está muito bem, graças a Deus, quer dizer, e eu queria, primeiro, a saudade que estava grande, já tinha combinado com ele, ia passar, e eu fui passar 12 dias com ele lá no Canadá. O Rental também dá uma recarregada das baterias, depois da campanha dessa também, ninguém é de ferro, né? Matar a saudade, recarregar a bateria, mas acima de tudo, eu queria ver por que ele está tão encantado com o Canadá. Eu tinha essa curiosidade. Qual o motivo? Por que ele é encantado? Porque ele foi lá só para fazer uma especialização na área dele e lá ficou. Deixou a empresa dele aqui, graças a Deus ele mantém algum vínculo aqui, mas foi para lá. E lá eu vi realmente, e eu queria ter essa curiosidade. E a gente sente uma certa inveja, Douglas, de ver a qualidade de vida naquele país. Povo educado, segurança acima de tudo, comportamento, a disciplina das pessoas. E você começa a ver, e aqueles 12 dias eu observando e digo, rapaz, tem alguma coisa que dá para a gente levar. Aí você recarrega as baterias e vem cheio de ideias realmente. Então o que me move é essa vontade de querer fazer cada vez melhor. E eu tenho essa esperança. Pra você ter uma ideia, eu parei, descansei esses 12 dias, voltei recarregado a bateria. Já retomou a agenda? Retomei a agenda agora de planejamento. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar muito com a transição, porque a cidade está muito bem entregue. Administração aprovada. A atual gestão alinhada com a gente. Então a transição os técnicos estão fazendo, e a gente está acompanhando, é lógico. A lei exige, a gente vai fazer da forma mais bem feita possível. Mas minha preocupação maior hoje é planejar, é transformar aquela proposta de governo em plano de governo. É o que a gente já está fazendo. Nós tivemos até uma certa dificuldade de marcar essa conversa. O senhor tem uma série de reuniões marcadas, Secretaria da Educação, Secretaria do Céu, quer dizer, já com essas reuniões para 2025, né? Eu tive o secretário de Educação, uma reunião muito boa ontem, a equipe dele, o staff, já programando, planejando aquilo que é o meu sonho, é ter em Ribeiro uma escola de ensino profissionalizante, formar mão de obra para as empresas que lá estão chegando. Tive uma reunião muito boa hoje, até tive medo de chegar aqui atrasado, com o pessoal um representante da ProSoja, Associação dos Produtores de Soja, e do Frigorífico Piauí. O senhor falou, inclusive, da instalação do... Exatamente, o frigorífico, que é um grande empreendimento que está acontecendo lá. Esse pessoal vai precisar de mão de obra qualificada. E o que é melhor, se propondo também a uma parceria. Então é o seguinte, a ideia, nós vamos trabalhar numa parceria com a iniciativa privada, e todos são investidores que já confiam e acreditam na gente, e com o Estado, que é da base do governo, eu particularmente, então, o governo do Estado, através do governador e do seu secretário, estão com a maior das boas vontades. O governador também tem como o mesmo pensamento, transformar Ribeiro Gonçalves num polo da agroindústria do Piauí, porque lá tem, o que eu disse, lá tem energia suficiente para mover as indústrias e tem a matéria-prima, que são os grãos, a produção de grãos ao seu redor. Além de Ribeiro, 2 maiores municípios estão lá, um de um lado do outro, que é Uruçuí e Baixa Grande. Então, nós temos esse grande trunfo e nós queremos transformar isso em quê? Desenvolvimento econômico aliado a desenvolvimento social. Nós estivemos tratando hoje, inclusive, com a ProSoja, com o representante da ProSoja, sobre a ajuda, o apoio que eles vão dar para a gente desenvolver o pequeno agricultor. Também o frigorífico Piauí também tem interesse em desenvolver o pequeno produtor, para que também vire um fornecedor de qualidade. Aí o senhor está falando a gente está falando de produção em nível de agronegócio, mas também sem esquecer o pequeno produtor. Sem esquecer o pequeno. E o agronegócio que é mais importante. Eles já entenderam, e já nos deram carta branca. Eu estou falando em nome de representante da ProSoja. Eu conversei hoje com o maior produtor do Piauí, um dos maiores do país, que é o Ricardo Farias.
E me deu, já me garantiu que pode contar com ele. Ou seja, nós vamos qualificar a mão de obra para as fazendas. E é tudo que eles querem e vão nos ajudar com isso. E eles vão nos dar apoio para que a gente possa apoiar o pequeno produtor e o pequeno pecuarista, para que eles cresçam também. Ou seja, é um pool, aí nós já conversamos também, estamos marcando com o superintendente do Banco Nordeste, que nós precisamos do Banco de Fomento. O Sistema S já é aliado nosso, Sebrae, Senac também, ou seja, nós vamos ter todos esses parceiros e para a gente transformar realmente aquilo, Ribeiro, um município que seja referência de desenvolvimento econômico, mas com esse cunho social. É preciso você criar condições de vida digna para todas as famílias. É aquilo que você falou, que é uma coisa que eu penso. Você não pode deixar, você não pode ser 90%. Tem que ser 100% das pessoas, tem que ver com dignidade. Eu não consigo, Douglas, entender, eu não consigo aceitar um país rico como o nosso ainda tenha muita gente morando debaixo da ponte. Isso é falta de política pública de verdade. É falta de compromisso político. É um choque para mim, e o senhor acabou de dizer, eu comungo da sua concepção, da sua fala. Além de ser triste, mas considerando o nosso país, e aí nós estamos falando como prefeito de uma cidade de pequenos agricultores, da agroindústria, pecuária, agricultura. A cena que a gente vê pessoas, como o senhor disse, dormindo na rua, baixo de pontes, pior ainda, de ver pessoas buscando comida em lata de lixo. Um país como o nosso, é injustificável isso. Não justifica. Eu estava, às vezes, algumas coisas que eu vi no Canadá dá inveja. Cidade com 400 mil habitantes, Douglas, não tem muro, as casas não são muradas. Anda livremente, sem... Você anda meia-noite na cidade a pé, e você vê os casais de idosos andando a pé meia-noite. Ninguém mexe com ninguém. Os carros dormem na porta, dormem no jardim. Por que nós podemos... Por que esse país tem que ser da forma... Você tem que ganhar muito dinheiro, deixar outro na miséria, e você tem que se enclausurar. Até para quem tem, que tipo de vida é essa aqui? Para poder usufruir de alguns bens e ter uma certa segurança, você tem que construir uma prisão para morar. É o que eu digo, termina sendo uma vida indigna para todo mundo. Você tem dinheiro, mas não tem liberdade para viver. Agora, um detalhe que o senhor falou aí que é importante, é essa construção de mão de obra, ou seja, essa criação da mão de obra local, qualificação de pessoas de Ribeiro Gonçalves, e não é uma qualificação qualquer, é uma qualificação direcionada, qualificação já preparada e vai ser implementada com base na demanda que existe e que vai chegar. Então não é empresas que vêm e que se aproveitam dos recursos naturais, da condição social e econômica do município, trazendo toda a mão de obra, não, mão de obra local. Pra você ter uma ideia, eu já me comprometi ontem com o secretário de levar ainda esse ano para ele uma grade de cursos que irão atender as fazendas, o agronegócio, os parques solares e o frigorífico. E nós já estamos trabalhando junto a essas empresas, para eles nos darem o que eles precisam, e o trabalho vai ser esse, a parceria vai ser essa. O município e o Estado vão trabalhar de mão dada e junto com a empresa privada formar mão de obra direcionada para eles, ou seja, o jovem vai se formar, já vai trabalhar, vai estagiar na fazenda, já fica lá, os bons já ficam lá trabalhando. Então, assim, esse tipo de trabalho, aí diz, mas não é em todo lugar. Mas dá, tem muita coisa, Douglas. Claro. Esse estado é muito rico. Agora falta realmente, infelizmente, é uma realidade. Eu vivo no mundo político, mas muita coisa eu não concordo. E o que eu puder fazer, por exemplo, eu vou pregar isso o tempo todo. Gente, política é coisa séria. Se você encarar a política de uma forma com seriedade, você vai atrás, você faz gestão de resultado. Gestão de resultado não é difícil fazer, não. Basta querer, basta ter vontade. Agamenon, para a gente caminhar aqui para o encerramento, não podia deixar de falar, até brinquei aqui com os meninos. Não, o Agamenon convidou para ir lá em Ribeiro Gonçalves, para conhecer Ribeiro Gonçalves e tal, e aí eu falei para o Robert, Robert, talvez o Robert nem volte mais. Ele disse, não, porque você vai um calor desse aqui em Teresina, e o clima serrano, mais serrano, lá o senhor falou o clima já é bom em si, mas tem trecho lá que praticamente não é neblina mesmo, assim, é uma coisa de serra mesmo. Então assim, eu queria perguntar ao senhor, baseado nisso,
gente está falando aqui da parte econômica, agroindústria, geração de emprego, infraestrutura e o turismo. O senhor tem um planejamento especial para incentivar o turismo na região? Por exemplo, eu tive uma vez só, não lembro o programa nosso, foi Uruçuí, para fazer uma reportagem, aliás, não era uma reportagem, um documentário, uma série de reportagens, bem no início da explosão do agronegócio no Piauí. Então, eu fui Uruçuí, Guadalupe, lá nos platôs de Guadalupe, Tabuleiro Litorâneo, enfim, mas mais para o sul. Você chegar numa fazenda daquela e só veio verde, você não consegue enxergar o fim do verde, inclusive um passeio turístico, para mim foi um passeio. E imagino que esses cenários existem em abundância lá, além dos cenários naturais que eu imagino que possam ser explorados, devem ser explorados também. É uma coisa que a gente pretende incrementar, é o turismo ecológico. Conhecer, primeiro, isso, mais uma vez, nós vamos contar com o apoio do agronegócio. Por quê? Porque a impressão que as pessoas, muita gente, a sociedade, por exemplo, aqui na capital, muita gente, eu vi isso na própria faculdade, a impressão que as pessoas têm do agronegócio é que eles vêm só para explorar. Muita gente só conhece o lado ruim do agro, não sabe o lado bom. E eles têm um lado bom também. E você, por exemplo, você tem a oportunidade de conhecer no Cerrado do Piauí, as fazendas que usam tecnologia top de linha a nível de mundo mundial, o que tem de melhor em termos de nível mundial, muitas fazendas na região usando. As pessoas precisam conhecer isso. Dá gosto você ver uma fazenda plantando ou colhendo. E o detalhe, conversei com várias pessoas que disseram, tinha uma vida, trabalhadores, tinha uma vida antes do agro, tem outra vida agora. Estou mostrando a casa, o que tem, a educação, o filho estudando fora. Ele disse, olha, mudou minha vida por completo, quer dizer, é outra qualidade de vida, você trabalha num lugar orgânico, com tudo orgânico, ao ar livre, olha, a relação aqui com a direção da fazenda é a melhor possível. E aí depois eu me lembro que ele foi, não lembro detalhadamente, foi me listar os benefícios que ele recebe durante o ano. Meu Deus, você tem que receber benefício aonde? Qual empresa paga tudo isso? Então, em 14º salário, 15º, uma série de pacotes de Então, Douglas, às vezes, as pessoas que não estão convivendo no dia a dia com o agronegócio, às vezes aqui eu não estou. Apenas o seguinte, tem maus, como todo profissional tem uns maus profissionais, tem maus agricultores, que não respeitam o meio ambiente, mas tem muitos bons produtores, que respeitam o meio ambiente, que respeitam a sociedade, que já existe trabalhos sociais de algumas fazendas bem importantes. Então, assim, tem esse lado que a gente quer, até com o apoio deles também, para que as pessoas mudem um pouco essa imagem, essa preocupação deles, por exemplo, a Associação dos Produtores de Soja tem uma preocupação social, inclusive com o pequeno, e é por isso que a gente está acreditando nesse trabalho, porque eles têm essa preocupação de melhorar a vida do pequeno produtor. E, como você disse, muitas famílias mudaram de vida totalmente. A gente tem exemplo lá, não só em Ribeiro, Baixa Grande, Uruçuí, a gente tem exemplo de comunidades, vilas rurais que mudaram totalmente a partir do agronegócio. As pessoas vivem com dignidade, ganham dinheiro. Então, além disso, as belezas naturais. Ribeiro, como eu disse, a metade é cerrado, a metade é baixão, a gente chama, a 200 metros abaixo do nível lá da serra. A serra é 400 metros em média, 380 400 metros de altitude, acima do nível do mar. No baixão, na margem aí nós temos 220 quilômetros de mar de Rio Parnaíba, fora cerca de 60 ou 70 riachos perenes afluentes desse rio. Então imagine a quantidade de beleza de serra, de coisa que tem lá dentro dessa região que a gente chama dos Gerais, a ser explorado por turistas, que pode você começar com turismo regional, que é a ideia da gente, regional, as pessoas conhecerem, tem muita coisa bonita. Criar rotas para as pessoas. Criar rotas para atleta, para ciclismo, você tem muita coisa para ser feita, que dá para você fazer. Então, assim, a gente está cheio de ideias, como eu sempre tive, e a gente vai fazer o possível. Eu me lembro, quando eu assumi em 2009, eu dizia para os amigos e para a liderança,
para a sociedade que nós precisávamos de 20 anos para começar a melhorar Ribeiro. Muita gente achava que era... Outros achavam que eu ia querer ficar 20 anos mandando em Ribeiro. Eu não quero mandar Ribeiro nenhum dia, eu quero ajudar a comandar Ribeiro Gonçalves. Esses 20 anos vão se completar agora, com fé em Deus, com sucesso. Mas eu já acho que a gente precisa projetar um Ribeiro para mais 20. E pegando a realidade de hoje com essa, o 2009 que você falou, mudou completamente, é outra realidade. É outra realidade. Mas, por outro lado, a gente reconhece que ainda falta muito. Falta muito no social. O efeito é interminável, né? Quer dizer, a gente traça aqui um planejamento, consegue atingir, mas tem outra frente que se abre. Isso tem que trabalhar. Tem que evoluir, contínuo, por exemplo. O mundo vai mudando, a sociedade vai mudando, a realidade de hoje é diferente da outra. Você tem que evoluir com isso. Você tem que estar todo o tempo, o político, ele precisa se reinventar todo o tempo. A vida da gente, se você quer ter sucesso, você precisa estar se reinventando. Então, assim, mais importante, eu estou muito esperançoso. Estou cada vez com mais gás, com vontade de fazer a coisa acontecer. E eu acho que Ribeiro vai virar referência. E eu espero que muitos políticos nesse estado, também a nível de município, ou então as células, comecem a pensar diferente. Já está mudando. Já conheço vários colegas prefeitos com uma filosofia parecida com a nossa. Política de resultado. É a partir daí que nós vamos mudar esse estado. O Piauí é muito rico, Douglas. Não pode continuar tido como um estado miserável. Tem muita riqueza. Onde não chove tem minério. A maior parte desse estado, 75% do estado chove regularmente 6 meses por ano. Dá para produzir. Aonde não chove, 25% do semiárido que chove pouco, mas tem minério, tem um outro tipo de potencial. Esse estado é muito rico, é o turismo, é a praia, é o turismo de São Raimundo Nonato, da região de São Raimundo, ou seja, é preciso só cuidar melhor, é preciso gestão pública de verdade. Prefeito, queria agradecer a sua presença e dizer que nós vamos continuar com esse trabalho, fazendo essa cobertura de Ribeiro Gonçalves, mostrando mais, depois inclusive reportagens lá, mostrar essa pujança da agroindústria, lá a serra também, esse turismo, enfim, esse lado que é importante. Eu acho que a comunicação que é feita em Teresina, em breve também a Dia TV vai chegar em todos os municípios, já começou sua expansão, vai chegar nos municípios do interior do estado, brevemente chegará em Ribeiro Gonçalves também. Então, não é só o papel de colocar o sinal da TV e a população começar a assistir a TV, não. Como o senhor disse, é uma via de mão dupla. As emissoras precisam ir até os municípios, mostrar os municípios para o restante do Piauí. Tem por obrigação de colaborar nesse aspecto da comunicação com a divulgação das práticas de boas gestões, oportunizar para investidores, para empresários, as situações de cada município, ou seja, as vantagens de se investir em Ribeiro Gonçalves, em outros municípios. Então tem esse propósito também, e eu tenho certeza que nessa parceria, nessa combinação, a gente vai conseguir divulgar essas ações, e eu desejo que o senhor realmente consiga, e com sua perseverança, o senhor vai conseguir dar esse novo salto de crescimento, não só quantitativo, mas qualitativo no município. Quero só lhe agradecer mais uma vez a oportunidade e reforçar o convite. Vamos. Primeira oportunidade, você vai conhecer Ribeiro Gonçalves, e a gente dizer o seguinte: eu sou um cidadão humilde por natureza, de pés no chão, faço política, acho bom, faço política como uma missão, vou estar sempre querendo aprender, vou estar sempre trocando ideias. Eu acho que eu falei durante esses 8 anos que eu fiquei fora, fiquei auxiliando outros prefeitos, outras prefeituras. Vou continuar o escritório. Nós montamos um escritório de consultoria com alguns parceiros técnicos, parceiros amigos nossos. Vamos continuar colaborando com alguns outros colegas, porque eu vou querer continuar aprendendo. Você aprende. Quando você compartilha conhecimento, quando você ensina alguma coisa, você sempre aprende alguma coisa. Eu acho que a vida da gente tem que ser isso, troca de experiência, compartilhar experiências boas, que você sempre aprende alguma coisa. Sempre tem algum município fazendo melhor do que o outro. Então eu vou levar muitas experiências boas que eu aprendi desses últimos 8 anos, eu vou levar para Ribeiro, coisa que aconteceria em outro município. E o que eu puder compartilhar de bom com outras
outros colegas, eu vou continuar compartilhando, porque eu acho que isso é a vida da gente. Isso dignifica a vida da gente. Então, só agradecer e mais uma vez e dizer que a gente vai estar sempre à disposição. E aqui também. Pode ter certeza que nós vamos mostrar esse município que já é um município referência do estado do Piauí, mas precisa divulgar mais para as pessoas conhecerem e outras pessoas que têm vontade de investir, enxergar essas oportunidades lá em Ribeiro Gonçalves. Queria aproveitar e pedir para o senhor levar o nosso abraço a toda a população lá de Ribeiro Gonçalves. Ótimo. Em nome dessa população eu agradeço, tem um carinho todo especial, embora não pegue direto, mas eu acho que muita gente deve estar assistindo lá através do link, né? Assistindo através das redes sociais e inclusive eu vou, depois a gente vai disponibilizar a entrevista para o senhor no WhatsApp, para o senhor distribuir nos grupos do WhatsApp lá para as pessoas acompanharem. E aí, quando o senhor vai distribuir, mandar um abraço aqui para todos de Ribeiro Gonçalves, meu carinho especial. Um abraço. Em breve ter a oportunidade de ir até Ribeiro Gonçalves e conhecer o município. Eu dei perto, mas não cheguei aí ainda a Ribeiro Gonçalves, mas vou ter essa oportunidade. Pedir a compreensão de todos, primeiro dar um abraço a toda a gente, os ribeirenses. Eles sabem do carinho, da gratidão, por exemplo. Eu sou eternamente grato a Deus e àquela terra, por exemplo. Toda a oportunidade que realmente Ribeiro me deu, é o terceiro mandato. Eu tenho muito orgulho da minha terra, tenho muita gratidão por ela. É minha mãe. Então, e dizer que às vezes esses dias eu quase não tive tempo depois da campanha, porque eu acho que agora é momento de eu trabalhar um planejamento, mas só dizer a todos, o coração está lá, a intenção é de fazer o melhor, e eu quero começar janeiro já trabalhando, não quero começar janeiro, então com muita coisa já encaminhada, até porque a cidade está muito bem entregue, o município está bem entregue, então não precisa me preocupar, o município não está abandonado. Graças a Deus, tem uma equipe muito boa cuidando, então eu tenho que me preocupar a partir de janeiro. E tem que pensar sempre no melhor para aquele povo, que realmente tudo que eu fizer por Ribeiro é pouco do que eles já fizeram por mim. Sim. Então é só gratidão a Deus e a todos eles. Obrigado mais uma vez, prefeito, pela participação.